Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar sobre o novo texto da CIPA, segundo a portaria número 422 de 7 de outubro de 2021. O texto começa dizendo o seguinte, olha, eu sou o texto, CIPA passa a vigorar com base na redação dos anexos daqui, e como se já não fosse suficiente, os outros textos deixam de valer. Acho meio redundante isso, né? Olha, esse é o texto e os outros textos deixam de valer? Pra que tanta afirmação? Será que existe um complexo aqui de falta de autoridade? Não, não existe não, tô brincando. Um texto muito bom que veio para tentar ajudar ali as empresas a ter menos burocracia. Mas será que ficou compreensivo? Vamos lá. Se isso aqui, esse videozinho nosso, diz respeito a entender tudo que se trata sobre os treinamentos, a gente tem que ir para o item 5.7. E no item 5.7.1, o texto inicia dizendo que a organização tem que promover treinamento, sim. Isso para quem? Para os representantes nomeados. Quem que são esses representantes nomeados? Olha, mudaram o nome, isso é o designado. Porque esses caras estão previstos no item 5.4.13. Olha só o item 5.4.13 dizendo isso. Quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto do quadro 1, quem já conhece o quadro 1 sabe que é uma correlação entre quantidade de empregados e membros da CIPA. Ou seja, você não tem gente suficiente para formar uma CIPA. E quando o SESMIT não estiver fazendo o papel de CIPA, ué, que caso é esse? Bem, esse caso é com uma empresa pequenininha que não tem SESMIT. Aí, o que vai acontecer? A organização vai nomear um representante. Olha só, é o designado. Isso aí, gourmetizaram o termo designado. Também, ele vai ter uma outra situação aqui, ó. No caso de atendimento pelo SESMIT, esse deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Ah, não brinca, velho. Esse vai ficar repetindo toda hora as coisas. E ainda o item 5.4.3.2 traz aí sim uma novidade, que o microempreendedor individual está dispensado de representante da CIPA. Olha, minha opinião, eu discordo. Ele devia fazer também o treinamento, ele devia participar da CIPA. Mas Rodrigo é um microempreendedor individual. Mas e no caso dele prestar serviço para uma indústria, para uma grande organização? Bem, a gente tem que ler a norma toda para compreender sobre isso. Mas vamos tocar o barco aqui, porque esse cara agora para nós fica dispensado da CIPA, ok? Dispensado de ser um designado de CIPA. E aí, esses caras, então, os designados, têm que fazer treinamentos e também os próprios membros, tanto os titulares e suplentes. Mas quando que esse treinamento tem que acontecer? Antes da posse. Antes da posse, pode ser depois da eleição. Olha o item 5.7.1.1 reforçando isso. O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias contados a partir da posse. Tomou posse, tem 30 dias para realizar os treinamentos. Até aqui compreendemos isso. O item 5.7.2 vai falar sobre conteúdo programático. Ficou bom, hein? Elogios aqui. Estudo do ambiente, condições de trabalho, bem como dos riscos originados ao processo produtivo. Isso é bem legal, tem que compreender mesmo ali os riscos da empresa. Olha, parecia bom demais para ser verdade, daqui a pouco vem uma confusão a respeito disso lá no finalzinho do item 5.7, mas vamos avançar e quando a gente chegar lá eu explico. Também fala sobre noções sobre acidentes, doenças relacionadas a trabalhos, também decorrentes das condições de trabalho, metodologia de investigação de acidentes, higiene ocupacional, noções de legislação trabalhista, previdenciária, noções sobre inclusão de pessoas com deficiência, isso é novo, e reabilitados nos processos de trabalho, organização da CIPA, né? Como que se organiza a CIPA? Esses caras vão ter que ajudar a formar a próxima CIPA, acabaram de ser eleitos. Bem, é um bom conteúdo programático. Mas, vamos falar sobre se a gente tem tempo para explicar tudo isso para eles. O item 5.7.3 vai dizer o seguinte: o treinamento realizado há menos de 2 anos, com data no término, eu terminei o treinamento, faz menos de 2 anos que eu terminei um treinamento, ele pode ser aproveitado com base na NR1. Vocês lembram lá, a NR1 tem uma parte que fala é permitido aproveitamento de conteúdos programáticos ministrados na organização desde que, então tem um item que explica, eu não vou ler isso aqui com vocês, mesmo porque a gente já tem um vídeo sobre NR1 completo aqui no nosso canal, ok? Mas o reaproveitamento está valendo para CIPA. É legal que tenha se colocado isso aqui, é legal porque quando você vai ler a NR1, quando fala de aproveitamento, você percebe que o texto está dizendo muito mais sobre um cara que faz uma determinada atividade num ambiente com determinados riscos e ele quer aproveitar conteúdo e aí tem umas condicionantes, tem que ter o mesmo risco, tem que ter um ambiente parado com um novo ambiente que ele vai trabalhar, por exemplo, se é uma mudança de ambiente, se é uma mudança de função, os riscos têm que ser parecidos, e aí CIPA não tem essas características, mas está valendo aqui e a gente não precisa se aprofundar muito nisso. O importante é que está valendo, ok? Também fala que o treinamento deve ser realizado com carga horária mínima, aqui também não, o item 5.7.4 vai começar a falar agora de carga horária. E pessoal,
Vocês estão sentados? Vamos tentar entender isso juntos. Por quê? Parecia muito bom para ser verdade, muito simples se fosse só isso aqui. 8 horas grau de risco 1, 12 horas grau de risco 2, 16 horas para grau de risco 3 e 20 horas para grau de riscos 4. Item 5.7.4 tem o subitem 1, 2, 3 aqui embaixo e o subitem 4 também. Ó, e subitem 5 também, Rodrigo. Não perca a conta. Tem 5 subitens sobre carga horária. Vamos ter que entender tudo isso a partir de agora. O item 5.7.4.1 fala que a carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas diária. Bom, poderia ser 10? Eu acho que poderia, não tem problema nenhum fazer 2 horas extras dentro do treinamento. Afinal, o cara vai chegar em casa e vai ficar vendo Netflix mesmo, então deixa fazer 2 horas ali e adianta a vida da empresa, não é para simplificar? Para que colocar 8 horas? 10 horas, mais que suficiente, somos adultos e temos que sentar e estudar mesmo, 10 horas poderia ter sido, ajudaria as empresas. Eu vejo situações que empresas precisam acelerar o processo educacional delas para conseguir avançar nos seus processos produtivos e 10 horas seria uma boa ideia aqui. Bem, para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento. Aí já começa a complicar, porque então quer dizer que aqui era online? Será que esses casos aqui eram para o treinamento à distância ou semipresencial? Bem, não sabemos dizer, mas sabemos que no caso da modalidade presencial, pode cair carga horária aqui, ó, do grau de risco 2, que era 12 para 4, e grau de risco 3 e 4, que era 16 e 20 para 8. Me ficou bem esquisito isso aqui, hein? Presencial, então a pessoa precisa de menos tempo para aprender? Será que numa sala de aula com alguns alunos é mais rápido? Bem, não sei de onde saiu isso não, novidade para mim aqui. Não entendi direito, vamos ter dúvidas juntos, ok? Mas a carga horária do treinamento dos estabelecimentos de grau de risco 1 e também daquele cara, o designado da CIPA lá, o representante nomeado pela organização, pode ser realizada integralmente na modalidade de ensino à distância. Uai, então quer dizer que o grau de risco 2 não pode? Não sabemos também. E o grau de risco 3 não pode ser à distância? Não ficou claro. Parece que pode, desde que seja com essas cargas horárias maiores aqui, mas o grau de risco 1, ele pode mesmo ser à distância, porque tem um item só para afirmar isso aqui embaixo, né? Fica um pouco, gera essas dúvidas, né? Aqui fica essas dúvidas também, tá? E o cara que for de grau de risco 2 for fazer online, então fica com as 12 horas. O cara que for de grau de risco 1 fica com 8, e aqui eu só reafirmo que ele pode ser à distância. Isso ficou um pouco estranho, mas vamos que vamos, porque o que a gente entendeu aqui, se a gente fosse bater o martelo, é que todos podem ir online, desde que respeite essas cargas horárias aqui. Parece que elas têm, as cargas horárias aqui de cima parecem ser mais voltadas para o online, tem essas brechas para o presencial, por algum motivo se aprende com menos tempo no presencial, vai saber. Bem, o item 5.7.4.4 vai dizer o seguinte, olha que loucura, o treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento nos termos do 5.7.2. Então, se eu realizar os treinamentos à distância, eu tenho que lembrar desse item 5.7.2, que ele fala que tem que ter estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Mas isso não vale para o presencial? É uma reafirmação o tempo todo que acaba gerando mais dúvidas, porque ao momento que eu falo que no online eu preciso disso, claro que não quer dizer que no presencial eu não deixe de precisar, mas para que reafirmar então, só para gerar dúvida? Não entendi. Bem, ainda vai falar que o integrante do SESMIT fica dispensado de treinamento da CIPA, porque eu concordo, acho uma boa ideia mesmo, porque se o cara já integra o SESMIT, vamos imaginar que esse cara tem formação na área de saúde e segurança, já estudou bastante sobre CIPA, e aí você pode pensar, mas e os riscos da empresa? Poxa, se esse cara tá no SESMIT, ele ajudou a construir o PGR, se ele já está aplicando a nova NR1, ou o PPRA, ou o PGR da mineração, enfim, esse cara já tem conhecimento, eu acho uma boa sacada para simplificar para a empresa. Pessoal, eu não sei se eu ajudei, eu não sei se eu atrapalhei, mas eu sei que eu falei o que eu pensei sobre esses itens de treinamento. Eu tenho convicção também que novos vídeos vão vir aqui do pessoal ali que integra a área do Ministério do Trabalho sobre isso aqui, vão haver esclarecimentos e a gente vai poder ter todas as oportunidades para compreender e fazer aquilo que é certo. A princípio, essas são as nossas percepções e as nossas opiniões sobre o item de treinamento da nova norma sobre CIPA. Um abraço, fiquem com Deus, até mais.